Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora Alvorada, com Nando Garcia. Muito bom dia! Vinha pelo caminho, vi o galo cantar, despertador tocar. Vamos levantar, minha gente, fazer aquele alongamento, escovar os dentinhos, fazer aquele gargarejo. Isso, vamos levantar. Up, pra cima! E vamos tomar aquele special café. Que cafezinho bom, hein, Lucivane Maria? Muito bom dia! Bom dia mesmo para você que está chegando aqui na RVN e também na TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova ou Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Muito bom dia para você que está chegando aí, você querido e querido ouvinte e telespectador. E também quero dizer bom dia para os nossos técnicos aqui. Bom dia, o MM voltou, ele está aqui. Olá, bom dia. Um abraço pro pessoal lá de Felisburgo, em Minas Gerais. Maravilha. Marquinho. Bom dia, Marquinho. Bom dia pro nosso querido Jeffrey. Oi. E o Boris está agora que o Boris que está de férias, né? Bom dia lá pro Boris, onde ele estiver. Vai ver que ele tá lá com as vaquinhas, buscando leite. Muito bem. Tá lá, tirando leitinho, tá de férias, de boa. Bom dia então pra Verinha nos telefones aí e também no WhatsApp. Bom dia pra Lucivânia no cafezinho. Bom dia a todos aí que estão ligados. E hoje é quarta-feira, né, Marquinhos? Hoje é quarta-feira. Qualidade. É quinta-feira, meu Deus. Questões de acolhimento. Eu tô com a cabeça na quarta-feira. Psicologia ainda. e espiritualidade. Isso mesmo. Respondendo e ouvindo você. Psicologia e espiritualidade com a presença do nosso querido Edson Hamazaki. Bom dia, Edson. Bom dia, Nando. Bom dia, 60 dias depois. Bom dia, Marcos Maravilha. A férias dele é dobrada, Não é? né? Não é, não, gente. Ele fica só 30, mas vocês sabem que o Marquinhos faz tanta falta, né? Que parece que foi uma eternidade. É verdade. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Boris. Não, Boris tá de férias. Ele que tá de férias verdade. agora. Uhum. Dona Maria saiu de férias, que eu não vi. Dona ela Maria hoje. tá num outro setor, só substituindo outra pessoa que está de férias entendi. também. Bom dia, Verinha, que tá lá nos telefones para atender você, como sempre, com aquele carinho, né? Com aquela voz doce que só a Verinha tem. E bom dia, claro, especialmente para você, ouvinte querido da nossa Rádio Boa Nova, telespectador da TV Mundo Maior. Muito bem, então, você que está aí, ó, hoje sabe que toda quinta-feira é dia de quiz, né? Então nós temos um quiz aí, temos perguntas para fazer para você. Quer dizer, perguntas não, uma só pergunta, né? Que nós vamos colocar aqui para você no ar, para você participar e tem um sorteio de livro aí, né, Edson, pela Sinal Verde? Temos sim, para todos aqueles que participarem, mandando aí a sua resposta pelo WhatsApp ou ligando aqui para a Verinha. Muito bem, então vamos colocar a pergunta aí. Jeffrey, vamos colocar a pergunta aí para os nossos queridos telespectadores. E a pergunta é o seguinte, eu vou lendo aqui, e aí depois o nosso querido Jeffrey coloca lá. Dos livros da codificação espírita, qual tem como subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo? A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ó, e hoje é dia do Kardec, em 3 de outubro. Temos coisas especiais acontecendo nesse dia, né? O aniversário do Kardec e também o lançamento do filme, não é? Paulo de Tarso, Espiritismo aí primitivo. A história do espiritismo, do cristianismo primitivo. Então, duas datas importantes aí, né? Então, dia de Kardec. Então, as respostas podem ser essas, ó, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns,
o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno ou a Gênese? A pergunta é, dos livros da codificação espírita, qual tem como subtítulo a Justiça Divina segundo o Espiritismo? Então, você que está aí, as respostas a gente pede que mande pelo 0800 979 5011 e também pelo WhatsApp 994. Agora eu dei um branco aqui, daqui a pouco eu passo aí o nosso. O Jeffrey vai colocar aí na telinha e eu leio para você, né? O nosso é o 0800, como eu disse, 979 5011 e que é o 99643 3827, que é o nosso WhatsApp. Você responde por esses canais aí. E se você estiver no Facebook, coloque lá na pesquisar em cima, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Aí você pode nos ver, nos ouvir através do Facebook, né? Então vamos lá, é facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, onde você pode colocar aí, não é, o seu comentário, o seu bom dia, e também nós pedimos para compartilhar. Compartilhar porque hoje tem continua aqui o tema suicídio, porém, né, o Edson vai nos trazer, nós vamos nos trazer aqui sobre uma visão espírita, né, É o Edson? ponto de vista espiritual, né? Desse flagelo que é o suicídio. Aí só antes disso, todos vocês que estão participando, todos vocês que ligarem, né? Dando a resposta, independente de acertar ou não, então não se preocupem com isso, participem respondendo. Vocês viram que a pergunta é referente à doutrina, né? E a um dos livros da codificação. Lembrando que a codificação espírita, ela está amparada fundamentalmente em 5 obras, né? Que é o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, tá certo? Esta pergunta se refere a um dos livros do chamado Pentateuco Espírita, né? Que são as obras fundamentais da doutrina. Quem ligar, responder, vai participar do sorteio. Quem for sorteado hoje vai receber em casa o livro Estranhos Casos de Obsessão, cujo autor é o Luiz Gonzaga Pinheiro. Estranhos Casos de Obsessão. E, como sempre, né, lembrando que estes livros e a remessa até a sua casa é uma gentileza da Sinal Verde, da distribuidora de livros Sinal Verde, do nosso querido Mário Suriani, né, que todas as semanas, com muito carinho, ele cede esses livros e ainda também remete para você. A Sinal Verde trabalha com todas as editoras, ou seja, qualquer título, inclusive livros esgotados. Isso é uma coisa interessante que o Mário faz. Se de repente você está buscando algum título e não está encontrando, né? Está esgotado, não procurou em sebo, não achou em lugar nenhum, fala com o Mário, porque como ele tem contato com todas as editoras e várias outras distribuidoras, normalmente ele consegue encontrar esse exemplar para você. Já estão aí no mercado há mais de 20 anos, né? Liga lá para o Mário no 11 São Paulo, 2409-1540, 11-2409-1540, ou pelo 11-99712-3869, 99712-3869. Faz contato com ele lá. Você tem uma casa espírita, gente, eu faço isso sempre, né, na nossa casa. Ele fornece os livros. Então, por exemplo, você está precisando, ele dá lá um desconto grande, né, para livrarias de casas espíritas. Então, você vai oferecer esse livro para o frequentador, para o trabalhador da casa, pelo preço que ele pagaria em qualquer outro lugar, e essa diferença que é o desconto fica para ajudar nas despesas da casa, etc. Então você não precisa ter uma livraria enorme, né, Nando? Mas pelo menos os livros da codificação, pelo menos os livros obras de básicas, André né? Luiz, não é? Essas que são as chamadas obras básicas mesmo. É legal você ter, não precisa ser um número enorme de exemplares, mas para você poder, né, facilitar
para a pessoa que frequenta a casa, para o trabalhador da casa, e inclusive é uma maneira interessante de você conseguir recursos para a sua casa espírita, tá bem? Se você não é o dirigente, conversa com o dirigente, né? Eu não sei como é que hoje ele está. De repente, tem muita casa que eu conheço que não oferece isso porque acha que é muito difícil. Gente, não é. O Mário leva ou despacha para você, você vai receber isso lá na sua casa espírita. O desconto são 30% ou 40%, dependendo do valor de capa do livro, ou seja, é um recurso bacana que pode ajudar ajuda bastante nas na casa. despesas da casa espírita, né? Pagar conta de luz, pagar conta de água. Papel higiênico. Não é isso, aquela coisa que a gente acha que brota. Não é? Só assim. Né? Nunca parou para pensar sobre isso. Verdade. Bom, então é o seguinte, durante todo o mês de setembro a gente abordou esse tema suicídio porque o mês de setembro foi eleito aí, né, como um mês dedicado à prevenção do suicídio. Hoje, 3 de outubro, como o Nando já falou, uma data importante, é a data de nascimento de Kardec, né, de Hippolyte Léon Denis Rivaio, na verdade, que depois ficou conhecido como Allan Kardec, né, ao fazer a codificação da doutrina espírita. E hoje também, você sabia que o Nando participou do filme? Ele aparece lá, vocês vão ver. É verdade, estão lá como figurante lá. Uhum. Enquanto os outros atiravam pedra no Estevão, eu que atirei o Estevão. Olha só, papel importante, inclusive. Então, gente, aproveitem, né, o filme do... Aliás, deixa eu aproveitar para falar isso para vocês. Eu fui assistir o filme do Divaldo. Gente, é muito legal. Eu vou falar para vocês que, sinceramente, de todos os filmes até hoje, né, desde, acho que o primeiro foi Bezerra de Menezes, né, aquele documentário, de todos esses filmes com temática espírita, eu gostei muito do filme do Divaldo. Confesso que nem estava botando tanta fé assim, tá certo? Mas, nossa, ele é muito bonito, ele é muito legal. Como ele ainda está em cartaz, procurem ir. Infelizmente, inclusive, me falaram que a bilheteria foi muito pequena, etc, né? Mas veja, se você não assistiu ainda, vá. Porque, gente, faz diferença. Assistir no cinema, assistir em casa, nossa, é completamente diferente. A telona é a telona, né? Não tem jeito. E hoje tá em cartaz, então... o Paulo de Tarso, a história do cristianismo primitivo, né? Com trilhas lindas, né? E atores consagrados aí, né? Atores conhecidos. E um figurante que é uma figura. E o Nando. Uma figura. E o Nando participando. Então, não deixem de assistir. É sempre muito bacana, é legal prestigiar, né? Quanto mais a gente... Por que se pede sempre, olha, procurem ir na primeira semana? Porque as distribuidoras e os cinemas, inclusive, eles consideram essa bilheteria da primeira semana como o que determina quanto tempo vai ficar em cartaz ou se vale a pena colocar em cartaz. Então é muito importante que a gente vá prestigiar esses filmes quando eles têm uma temática espírita, que é para incentivar as distribuidoras e os donos de cinema a lançarem, a produzirem e a colocarem em cartaz, né? Eu acho que não tem... tirando a televisão, o cinema é a melhor maneira de conseguir levar essa temática espírita para a população em geral, para que conheçam a doutrina, para que se interessem, né, em entender melhor o que é, como é que funciona a doutrina espírita. Lembrando, né, que a maior caridade que você pode fazer pela doutrina espírita é ajudar na sua divulgação. Né? Isso e o nosso André, né, falou que ontem ele deu entrevista aqui no programa, se você quiser levar o filme para a casa espírita, se você quiser levar o filme, como o Edson estava falando, no caso do Nosso Lar, eles fizeram um movimento e conseguiram encher uma sala com o filme Nosso Lar. Então, você entra em contato aqui, entre em contato com a Verinha, que a Verinha passa o contato correto para você levar aí para a sua região, para a sua cidade, para a sua comunidade, para o seu centro espírita, esse filme, o Paulo de Tarso, que é um filme muito interessante. Tem De Luca, a participação de De Luca, do Severino Celestino,
do André Luiz Ruiz, do ex-presidente da FEB, da USE. Muito interessante você assistir. Então, entre em contato aí para expandir. Então, como é que é esse negócio? Olha lá, tem A até... pessoa- Coloca o som aí, nosso querido Jeffrey. Coloca o som aí das imagens desse filme. O pessoal que está acompanhando pela TV, Podemos dizer que a maior cura de Paulo foi a espiritual. Senhor, não lhes impute esse erro. Então eu imagino naquele momento a união de Estevão com Jesus. Paulo prega uma ressurreição espiritual. Então ele venceu todos os limites. E ele disse-me: Eu sou Jesus, Nazareno, a quem tu persegues. Ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, eu nada seria. Hoje nos cinemas. E veja, você acabou de falar uma coisa, André, do André não, o Edson, desculpe, que eu tô pensando no André aqui, ele tá viajando o Brasil para divulgar o filme. O Edson, você falou uma coisa interessante, né, que essa questão do suicídio, né, a intensidade com que vem acontecendo, e você falou aquela frase do Emmanuel, né, o quanto nós precisamos divulgar justamente através do cinema, da TV, do rádio, do meio de comunicação, que for, dos livros, para que essa ação de tirar a própria vida não aconteça, né, exatamente. Edson? E aí vamos lembrar, só para, né, de repente você não assistiu os programas anteriores em que a gente falou das definições, etc., está começando a acompanhar isso agora. Então, só para relembrar, suicídio, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é o ato intencional de matar a si mesmo. Lembrando que ninguém quer se matar, né? O suicida, na verdade, o que ele quer não é se matar. O que ele quer, o suicídio acaba sendo uma tentativa, ele está buscando o refúgio de uma dor que ele considera insuportável. Ele não está dando conta desta dor. Já falei aqui para vocês de uma paciente minha, né, que ela usa um alicate para ficar tirando pedaços do braço, para ficar cortando pedaços do braço. Meu Deus, né? Ou seja, ela causa uma dor em si mesmo, física, muito grande, como uma tentativa, né, de diminuir, de tirar a atenção dessa dor que é emocional, porque ela está insuportável. Logo, veja, gente, vocês têm ideia do que é isso? Pegar um alicate e tirar pedaços do braço? Essa dor é muito grande. Se isso está compensando uma dor que é ainda maior, mas que é emocional, que você não tem como tirar pedaços dela de você, dá para ter uma ideia do tamanho, de quanto sofrimento isso gera. Outra informação da Organização Mundial da Saúde que é muito importante, o suicídio é sempre consequência de um transtorno mental que não foi tratado, tá? Então, há que se tomar muito cuidado com isso. E 90% dos casos de suicídio, de novo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, poderiam ser evitados, tá certo? Morre um brasileiro a cada 45 minutos, morre uma pessoa no mundo a cada 45 segundos. Isso significa 32 pessoas por dia no Brasil, isso significa 1 milhão de pessoas no mundo. É muita gente sofrendo uma barbaridade, né? E por causa disso tentando, tirando a própria vida. Outra informação muito importante,
para cada um que realmente tira a própria vida, você tem 25 tentativas. Nossa. Ou seja, a quantidade de pessoas em sofrimento é enorme, né? Para além aí daquelas que realmente acabam tirando a vida. E aí, por que eu quis continuar então hoje com esse tema? Para trazer uma coisa que a gente não aborda tanto, nós abordamos exaustivamente os pontos do ponto de vista psicológico, né? Nosso programa, nosso quadro aqui fala de psicologia e espiritualidade, e nós abordamos também bastante do ponto de vista psiquiátrico, porque normalmente, se a gente está falando de suicídio, nós não estamos falando de um transtorno mental leve que pode ser tratado apenas com psicoterapia, né? Em geral, no caso de suicídio, é grave. Se é grave, muito provavelmente há sim a necessidade do tratamento medicamentoso também. Então vamos lembrar, nós somos espíritos, certo? Espíritos que neste momento estamos encarnados, estamos reencarnados. Então, por estarmos reencarnados, estamos usando um corpo de carne e osso, um organismo biológico, né? Então, isso significa que nós temos o material, que é o físico, né? O físico, o material, que é tratado a partir do medicamentoso, do remédio, né? Do remédio psiquiátrico. Antidepressivo, ansiolíticos, etc, etc. Nós temos o ponto de vista psicológico, né? Que é tratado na psicoterapia, que é o verdadeiro tratamento, lembrando que o remédio trata o sintoma, a psicoterapia vai fazer o tratamento mesmo do transtorno, e nós não podemos esquecer, e é disso que a gente quer conversar hoje aqui, que se somos espíritos, a gente tem também o ponto de vista espiritual. É como, imagina uma mesinha de 3 pernas, né? Uma é o físico, outra é o psicológico e a terceira é o material. Gente, qualquer uma dessas perninhas estando ruins, né? E a mesa não fica em pé, tá certo? Independente de qual seja. Então, não adianta, muitas vezes, você fazer o tratamento psicológico, o tratamento psiquiátrico, se você não faz o tratamento espiritual. Assim como não adianta fazer só tratamento espiritual sem fazer o tratamento psicológico e psiquiatra. Assim como também não adianta você só fazer o tratamento psiquiátrico, só ficar tomando remédio, sem fazer o tratamento psicológico e o tratamento espiritual. É o conjunto desses 3 tratamentos que vai te levar à cura, vai te levar a superar esse desafio. Ah, mas é possível curar? É claro que é possível curar, gente, né? Deus é bom, justo e misericordioso. Tudo que acontece conosco, por mais sofrimento que isso possa trazer, por mais sofrimento que isso pode gerar, acontece para quê? Para nos ajudar a nos transformarmos em uma pessoa melhor, tá certo? Então, sempre, e eu vivo isso no meu dia a dia profissional, então eu posso garantir para vocês, quando você supera, tá? Você se transforma numa pessoa, você não volta a ser aquela pessoa que você era, você se transforma numa pessoa muito melhor, muito mais forte, muito mais consciente de si, muito mais capaz de enfrentar todo e qualquer desafio. Esse, invariavelmente, é o motivo, inclusive, do adoecimento. Independente desse adoecimento ser físico, desse adoecimento ser emocional. Beleza? Mas vamos lá, voltar na história do espiritual. Vocês sabem, já disse aqui, que eu participo de reuniões mediúnicas. E participo dessas reuniões mediúnicas na função de esclarecedor. Para você que não é espírita, ou para você que é espírita, mas nunca frequentou, não conhece, né? Tá mais acostumado com as palestras das casas espíritas. A reunião mediúnica, o que é? Você tem um grupo de médiums, que são aquelas pessoas que têm esta capacidade de ser o interlocutor entre o espírito desencarnado e o espírito encarnado, tá certo? Então, conversando com estes espíritos desencarnados eu converso com esses espíritos desencarnados através dos médiuns. Mas conversa para quê?
conversamos para ajudá-los. As reuniões mediúnicas espíritas, elas têm como principal objetivo auxiliar os espíritos desencarnados. Ah, mas por quê, gente? Por que se ele está desencarnado, por que os desencarnados não ajudam os desencarnados? É claro que os desencarnados ajudam os desencarnados, mas existem situações, especialmente para pessoas que são muito apegadas à matéria, que são muito ligadas à matéria, que os desencarnados acabam não dando conta, porque quando eles se aproximam, eles sequer conseguem ser vistos por eles. Estes encarnados muito apegados à matéria, quando desencarnam, precisam dessa energia que só nós temos, vivos, que é uma energia vital por causa desse corpo físico que está vivo. Nós envolvemos esses espíritos com estas nossas energias e nesse processo é que ele consegue se perceber novamente. Então é por isso que ele consegue ouvir, ele consegue conversar, né? É um processo, não sei, inclusive se ficou claro aí, se para você que não acompanha isso, deu para entender como é que é o processo, tá? Mas é assim, resumindo, o desencarnado, ele vem para as reuniões mediúnicas em situações específicas quando está em sofrimento, porque ele precisa dessa nossa ajuda. E aí ontem, eu tive lá a reunião mediúnica e a quantidade de suicidas que se manifestaram foi muito grande. Por isso que eu quis trazer isso aqui para vocês. Porque você veja, gente, eu já falei aqui que é um transtorno mental, que é uma dificuldade de origem mental. Mas a influenciação espiritual que uma pessoa que está pensando em suicídio sofre é muito grande. Porque, invariavelmente, ele está sofrendo de um transtorno mental, por exemplo, uma depressão, né? Então, para você entender, é mais ou menos como o dependente químico, o alcoólatra, né? Todo espírito alcoólatra encarnado, toda pessoa alcoólatra encarnada, ela está envolta, ela está acompanhada, normalmente por vários espíritos desencarnados que também são alcoólatras, que morreram por causa do alcoolismo. Ué, mas morreu, não sarou? Claro que não, né? O que morre é o corpo. Essa doença, ela vai para além do corpo. O corpo fica doente, mas o espírito e o corpo espiritual também, né? Então, é necessário tratamento. Só que assim, enquanto não vai a tratamento, eu acho que todo mundo que conhece alguém que sofre de alcoolismo entende o que eu estou falando. Ela, por mais que você fale, ela acha que está tudo certo. Ela não considera que está doente. E esse é o grande problema. Gente, nós vamos voltar já no tema, porque eu acho que já deu hora da prece, né? E Nando? também tem um áudio aí pra gente ouvir, o diretor aí, os diretores, um da TV, outro da rádio, fica lá fazendo sinal pra nós. o Jeffrey e o MM. Vamos lá ouvir, então, o nosso querido Marquinhos. Solta aí, por favor. Bom dia, programa Alvorada. Bom dia, Nando, Edson. Sempre com muita gratidão ouvindo vocês. E muito bom, Edson, você continuar, porque, infelizmente, essa situação do suicídio é uma coisa muito trágica, né? Eu nunca vi na minha vida esse ano, praticamente toda semana eu tenho notícia de pessoas próximas que alguém se suicidou. Jovens, muito jovens, é sem brincadeira, toda semana. Então, acho que tem que continuar o trabalho de prevenção, o trabalho com essa juventude. Eu vou até pedir licença para vocês vibrarem, que vamos começar um trabalho domingo com jovens e com essa proposta aí da autonomia, dessa liberdade que o Espiritismo nos traz de estudarmos para fazermos aí alguma diferença, né? E não podemos esquecer desse suicídio, dessa bebedeira, dessas drogadições, que não deixa de ser suicídio dessa juventude. Então, vibrem para que esse trabalho possa fluir aí, contribuindo com esse sistema de amor que vocês fazem parte. Gratidão, gratidão sempre. Gratidão nossa, Solange aqui de São Paulo. Vamos vibrar sim por esse trabalho aí, e quanto mais se disseminar isso, essa informação, e principalmente entre os jovens, que é a maior porcentagem, né, nessa questão aí, então vamos vibrar sim. E falando em vibrar, vamos
para a oração, para a prece e para as vibrações. Nosso querido Jeffrey e nosso Marquinhos. Vamos lá aproveitar que a nossa Solange pediu. E nós temos aí tantas pessoas que nesse instante estão precisando. A gente sabe que a cada 4 segundos, 40 segundos, né? No planeta tem uma pessoa que está abreviando a vida, né? Através dessa ação infeliz. Que nós possamos nesse instante entrarmos em contato com essa espiritualidade maior, com os amigos queridos que estão em outras instâncias, se não estão próximos de nós, estão mentalmente ligados com cada um de nós. Que nós possamos nesse instante elevar esse pensamento na conexão com esses amigos espirituais. Que eles possam ser os disseminadores dessas bênçãos do nosso Mestre Jesus. Imaginemos as pessoas recebendo no topo de suas cabeças eflúvios, energias, cada um de nós também recebendo nesse instante esses eflúvios como se fossem gotas de luz a adentrar através do nosso campo mental, através do campo do ponto referencial que é o cérebro do nosso corpo, da nossa cabeça. E assim se espalhando por todo o nosso ser, na integralidade do nosso ser. Todas essas bênçãos para cada um de nós, para os nossos familiares, para as pessoas ligadas a nós, os companheiros de trabalho, de estudo, os companheiros de assistência, todos aqueles ligados a nós. Todos aqueles que nós não pudemos dizer os seus nomes aqui, mas cada um de nós tem alguém que no momento, como a Solange disse, passando por um momento de desafio, de sofrimento, de dor. Vamos mentalizar essas pessoas, vamos colocá-las num quadro de luz, emoldurá-las num quadro de luz, para que se refaçam, vamos vê-las sorrindo, saindo da situação difícil. Pedimos então a espiritualidade maior que derrame essas bênçãos para cada um. Pedimos aqui também para nossa querida Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Pedimos para que este filme que está em cartaz hoje, homenageando até Kardec, né? Escolhendo esse dia, possa chegar a tantos outros irmãos além de nós. Por isso, Senhor Jesus, estivemos nos pontos mais altos desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes, Tu, Senhor, com Tuas vestes iluminadas, Teus braços abertos, Tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração, Senhor Jesus, irradiando muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Aí, este momento de prece aí para você. Um abraço para o seu Américo lá de Sorocaba, seu Américo, a sua esposa, todos que estiveram na caravana de Sorocaba no sábado, quando nos encontramos, né? Um abraço para o seu Américo. E o seu Américo, tá aí escutando, hein? Pede para sua esposa mandar um recadinho para nós aí. A Regina também, outras pessoas lá de Sorocaba, a Soninha. Muito bem, então, você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, se torne sócio, é só você ligar 0800 12 18 38 ou acessar o site amigosdaboanova.com.br. Faça como a nossa querida Maria do Socorro, a Mary Help de Sorocaba, que foi e é a primeira, né, o número 1 dos sócios do clube. Um abraço para a nossa querida Mary Help e família. Tudo bem, Edson, então voltamos aí, né? Então vou voltar nesse assunto. E assim, gente, dessas reuniões mediúnicas, o que eu queria compartilhar com vocês? A primeira coisa é, invariavelmente, quando esse espírito que usou o suicídio, né, para abreviar a vida, se manifesta, ele nos diz que a dor que ele sentia continua sentindo, tá certo? Só que é pior, né? Porque agora, a todo momento, né?
ele não se livra da dor como ele previu. Ele descobre que ele não acabou, que ele continua existindo e que tudo aquilo que ele estava sentindo antes, ele continua sentindo, né? Então, o suicídio, ele não é uma saída. Outra coisa que ele diz é que, assim, ele, quando se aproxima de alguém que está na mesma sintonia, né, naquela coisa da frequência, do rádio. Se você quer sintonizar a Boa Nova, você coloca lá em 1450. Quem sintoniza com esses espíritos? Aqueles que estão sofrendo, que estão pensando de acordo, né? Então, o que ele diz? Que ele, quando ele se aproxima dessas pessoas, ele consegue dividir com essas pessoas um pouco daquele sofrimento que ele tem. Exatamente igual ao dependente químico, que não consegue mais beber, e a única maneira de ele conseguir saciar a vontade de beber é envolvendo alguém que bebe, né? Bebendo junto. Aquele que se suicidou por uma depressão grave, por exemplo, ele se aproxima de outro deprimido para passar para essa pessoa encarnada parte daquilo que ele está sentindo. Isso alivia um pouco, né, a dor e o sofrimento dele. Mas pensa, do ponto de vista do encarnado, além de ter que lidar com a própria dor, né, com essa sensação de vazio, com essa ausência completa de prazer, além de ter que lidar com a perda, né, do sentido de vida, com a própria perda do sentido de vida, ainda também acaba tendo que lidar com outros espíritos desencarnados que se aproximam dele. Então, veja, na prática, isso acaba dificultando muito, né? Então, por isso que é tão importante o tratamento espiritual. O que o tratamento espiritual fará? Vai encaminhar estes espíritos, tirar eles, né, de próximo do encarnado, para que esse encarnado possa lidar apenas com a própria dificuldade, tá? Como é que você faz esse tratamento espiritual? Procura uma casa espírita. Vai na casa espírita, passa pelo atendimento fraterno, explica o que está acontecendo. Todas as casas espíritas têm os chamados tratamentos espirituais, os tratamentos de desobsessão, nos quais estes espíritos serão auxiliados. Então, o conjunto do tratamento psicológico, da psicoterapia, do tratamento físico, com as medicações psiquiátricas e o tratamento espiritual, o conjunto dos 3 tratamentos, com certeza vão levar à cura. Não faça um ou outro, faça os 3, gente. A gente sabe, por experiência, que os 3 realizados ao mesmo tempo é que tem uma porcentagem de eficácia muito maior. Tá certo? Então, não adianta ficar fazendo tratamento espiritual a vida inteira, né? O espírita é cheio de querer fazer isso. Faz o tratamento espiritual, mas não faz as mudanças. Faz o tratamento espiritual... O Papa passe, o Papa tratamento, o Papa palestra. Faz o tratamento espiritual, mas não faz o psicológico. Faz o tratamento espiritual, mas não faz o psiquiátrico. Faz só o psiquiátrico, mas não faz o psicológico ou o espiritual. Faz só o psicológico, mas não faz o psiquiátrico, porque não quero tomar remédio, né, de jeito nenhum, ou não faz o tratamento espiritual. Não. É o conjunto dos 3. Então, procure a sua casa espírita, procure uma casa espírita. Ah, mas eu não sou espírita. Não tem problema, gente. Vá na sua igreja, tá? Mas entendendo que isso existe, veja, o objetivo não é afastar esses espíritos. O objetivo é ajudá-los, é envolvê-los com carinho. Então, assim como o Nando acabou de fazer, né, a prece aqui, por encarnados e desencarnados, você também faça isso, gente. Você, da mesma maneira que você pode envolver esse ente querido teu, né, com as tuas melhores energias, porque ele está numa depressão grave, por exemplo, também nesse momento de orações, envolva com muito carinho, peça a ajuda de Deus, né? Usa a tua fé, independente de qual seja ela, usa a tua religião, independente de qual seja ela, para envolver, para se lembrar também destes irmãos, que são irmãos desencarnados e que também estão num sofrimento muito grande. Então, eles não devem ser afastados, eles devem receber o cuidado de que eles precisam, né? Muitas vezes, nestas manifestações, eles sequer sabem que já morreram,
né? Eles acham que quando a gente começa essa conversa, eles acham que eles tentaram mais uma vez e mais uma vez não conseguiram tirar a própria vida. Muitas vezes, né? Veja, estão tão ligados à matéria, estão tão vinculados que continuam se sentindo da mesma maneira. Sequer conseguem perceber que o corpo físico já morreu, que ele não existe mais. Ele continua funcionando, pensando... E a dor continua. E a dor continua. Às vezes, e como isso é um tema que me preocupa, eu faço perguntas mesmo, eu converso, eu tento descobrir o que acontece. Gente, às vezes, por décadas. Décadas se passam e a dor continua. Né? Porque aí tem aquela explicação que normalmente era o tempo que ainda restava, né? Quanto tempo foi abreviado, era para ter vivido, sei lá, até os 40, tirou a vida com 15, então ficou lá mais 25 anos, etc. Veja, tem várias explicações diferentes, mas Deus a gente nunca pode esquecer. Deus, nosso Pai, nosso Criador, é bom, justo e misericordioso. Então, o que é fundamental é a gente não esquecer nunca disso e vibrar e envolver com muito carinho encarnados e desencarnados sempre. Tá bom, pessoal? Acho que chegamos ao fim. E o quiz? E o quiz, exatamente. O Edson, qual que é o livro mesmo que o ganhador aí, ou ganhadora... é Estranhos Casos de Obsessão, do Luiz Gonzaga Pinheiro. Então, Jeffrey, vamos colocar de novo aí a pergunta dos livros da codificação espírita, qual tem como subtítulo a Justiça Divina segundo o Espiritismo? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Então, são as opções. E a resposta... vamos lá, o Céu e o Inferno. Então vamos sortear aqui. Atenção, você que aí participou. Atenção, estou aqui rolando aqui as bolinhas no mouse. José Peri, lá da cidade de Quixadá, na Bahia. Ele respondeu o Céu e o Inferno corretamente e também, né, teve sorte aqui e foi sorteado e vai receber seu livro aí em casa, não é? Que beleza. Parabéns aí, José Peri. E não esqueça de mandar para a Verinha, hein, José? Qual que é o seu endereço, que é que o Mário lá da Sinal Verde poder mandar o livro para tua casa, tá Obrigado, bom? Edson, aí pelo programa de hoje, por estar aqui conosco nesse dia festivo, dia de Allan Kardec e dia do lançamento do filme Paulo de Tarso. Obrigado, viu, Edson? Eu que agradeço. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. A gente se encontra aqui novamente na próxima semana. Quero agradecer então aí aos nossos técnicos, agradecer também a você aí, querido e querida ouvinte, telespectador, e a gente agradece aos benfeitores espirituais, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão maior, e desejar a você muita paz, muita luz, muito amor, muita esperança, e comigo aqui, Edson, um ótimo e maravilhoso bom dia! Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.